Hello! Titia chegou, gente, landa do meu coração. Olha só, antes de fazer esse texto aqui, eu quero agradecer e mandar um beijo para a turminha que está lá no Telegram, no canal Titia Márcia. Esse vídeo vai subir na segunda, mas da noite do sábado para o domingo, gente do céu, que energia! Eu acabei entrando no grupo para dizer um boa noite, o pessoal compartilhando músicas e músicas. Eu falei, deixa eu colocar umas aqui também. Quando eu fui olhar no relógio, era quase 1h da manhã. Mas que gostoso, né? Rolou o Silvio Santos, o Pablo. Lembra do Pablo? Com aquela borboleta no rosto, cantando Roberto Carlos? Pablo! Qual é a música? Amanhã de manhã vou pedir o café para nós dois. Foi demais. Relembramos tantas coisas, Menudo. Não se reprima, é uma música terapêutica, como eu disse para vocês, tá, criança? Prestem atenção na letra dessa música. É muito interessante. Um beijo para vocês que tornaram a minha noite ainda melhor. Uma energia incrível, porque é isso que a gente pode fazer neste momento. É emanar essa energia, é vibrar no positivo, para que essa nossa vibração realmente, né, se intensifique. Colabore, inclusive potencializando energias que estão sendo reverberadas em outros pontos, para aí sim a gente ajudar para valer. Foi demais. Eu sou muito agradecida. Não vou citar nomes porque eu seria injusta e provavelmente eu esqueceria alguém, mas vocês sabem quem são vocês. Amo vocês, crianças. Foi demais. Só não saí dançando porque já era muito tarde, né? Poderia aqui trazer algum problema com a vizinhança. Tive que ouvir no fone mesmo. Mas vamos lá, gente. Eu vou fazer aqui a leitura de um texto que o Silvio Albuquerque, meu querido Silvio Albuquerque, escrevia para a irmã dele, né, no intuito de ajudar, de trazer uma palavra de motivação, de esperança, de fé, principalmente. Os textos do Silvio trabalham muito esse aspecto. E quando eu li esse texto, imediatamente me veio um outro que eu vou trazer junto e na sequência, né, lógico, eu não vou falar o nome agora, na sequência eu falo. Prestem atenção nessas palavras do Silvio. Como acreditar em Deus? Como acreditar que Deus é amor? Como acreditar que Deus é um ser do bem? Como acreditar no Deus que nos ensinaram? Exemplificando. Imagine seu filho lhe pedindo algo que deseje muito. Para ganhar, ele promete, caso receba, passar 2 horas ajoelhado em caroço de milho. Você olha para ele e diz, é muito pouco. Então, ele promete também subir trocentos degraus de joelho. Agora sim, diz você, tome o que queres. Você faria isso? Que Deus sádico é esse que nos ensinaram? Consegue entender que sempre nos aprisionaram pelo medo? Eu sempre questionei esses ensinamentos que nos deram sobre Deus, pois, que Deus é esse? Que para nos dar algo, temos que nos sacrificar em autoflagelos? Que Deus é esse, que tem uma espada apontada para a nossa cabeça, observando se pecamos ou não? Que Deus é esse que está interessado nos nossos erros e não nos nossos acertos e virtudes? Que Deus é esse que temos que respeitar pelo medo? Não. Este não é o Deus que devemos acreditar, pois Deus é verdadeiramente amor. Deus está em nossos corações, nos apoiando em tudo e torcendo por nós. Deus nos oferece um universo de possibilidades, dependendo apenas que sonhemos, desejemos com fervor e entremos em ação na direção do sonho, que ele fatalmente será realizado. Não temos que suplicar nada a Deus. Temos que pedir já com a certeza de que recebemos. Ele é pai, não carrasco. Quando pedir algo a Deus, prometa que, quando o desejo for realizado, fará um jantar maravilhoso para a família, ou comprará algo que deseja, ou fará qualquer coisa que imaginar de bom para agradecer. Eu sou feliz porque o Deus que está no meu coração, que é o mesmo que está no seu, me dá o livre-arbítrio para cocriar a minha vida. E como o meu Deus é de amor, é o que planto e colho. Silvio Albuquerque, aqui ele terminava
diferente, né, dos textos que ele escreve aqui agora, mas vamos lá. Gente, vocês veem aí que tá rolando ainda nos grupos aquela mensagem que eu comentei, que largaram aí como se fosse o Divaldo Franco, e eu reitero mais uma vez que eu não acredito que seja dele, que o plano espiritual não tem condições de ajudar a humanidade da Terra por conta da energia. E mais uma vez eu vou repetir para quem não ouviu. Onde já se viu a espiritualidade maior colocar condições para ajudar alguém? Isso é do ego. Isso é busca de vantagem, é barganha. Deus não barganha, a espiritualidade não barganha. Então, assim, sempre pelo medo. É impressionante como o modus operandi deles sempre foi o mesmo e a turma continua caindo. Que Deus é esse que você precisa ficar implorando? Rasteja. Vou falar uma coisa aqui que talvez algumas pessoas, né, nem gostem. Temor a Deus. Você teme o seu pai? Você tem medo deles, pai, mãe? Eu nunca consegui entender isso, desde pequenininha, quando eu não entendia nada. Temer a Deus. Tem que ser temente a Deus. Pra quê? Deus não se teme, Deus se vive, se experiencia em cada ação, em cada pensamento, em cada sentimento, em cada palavra. Porque o problema não é o que entra pela boca do homem, é o que sai. Deus é o próprio dia, é a própria noite, é um bebê que nasce, é a natureza exuberante, é o amor que une pessoas. Isso é Deus. Deus não precisa de nada, não precisa... Pra que Deus quer que tu se ajoelhe no milho, criatura? Que você fique se autoflagelando? Fala pra mim, o que é que isso pode colaborar pra Deus? Diz pra mim. Já parou pra pensar nisso? Que tipo de vantagem Deus pode ter com um monte de gente ajoelhada no milho? Ou subindo escadas de joelho? Eu respeito aqui religiões, eu não tô aqui pra discutir isso. Eu tô colocando vocês pra... Eu estou trazendo informações para que vocês pensem que isso não é de Deus. Isso é uma artimanha trevosa. Porque se eu não fizer isso, eu vou ser castigo de Deus. Quer me irritar? Ah, porque Deus castiga. Deus não castiga. Deus castiga o quê? Eu acho engraçado que a pessoa fala, Deus é amor, Deus é perdão, mas Deus castiga. Que diabo de amor e perdão é esse que castiga? Olha como uma coisa não orna. Castigo vem de julgamento, é punição, vem de julgamento. Deus não julga, é a nossa consciência que cobra. Então, assim, todas essas perguntas, né, que o Silvio trouxe aqui, como acreditar em Deus, que Deus é amor, é um ser bom e em tudo que nos ensinaram. E esse exemplo do filho, teu filho te pede uma coisa, tu vai cobrar dele alguma coisa? Alguma punição, alguma penitência? Tu vai mesmo? Vai nada. Se nós que somos, né, seres em evolução, temos amor, imagine Deus, que é a fonte que tudo é, minha gente. Essa coisa da promessa, eu sei que muita gente faz, né? E aí cada um tem que fazer o que sente no coração, mas pense, qual a utilidade disso? Por exemplo, isso aqui do final eu achei espetacular. Quando você pedir algo, né, que é a coisa que tem que se falar, o Vital falou, o Ergon fala, não peça, decrete, né? Esse texto do Silvio, ele escreveu no dia 26 de novembro de 2020, tem 2 anos, né? Ele estava aí na busca, né, pelas respostas dele, como muitos de nós estamos. E hoje a gente entende e sabe que a gente decreta, a gente determina. Então, essa coisa de pedir, clamar, aquela coisa toda. Gente, que energia é essa que a gente está colocando? Teve um dia aí que eu entrei num grupo, eu vi num grupo, a pessoa escreveu à mão e postou lá essa situação que nós estamos vivendo hoje. Estou feliz e agradecido porque tudo está resolvido, nosso país tal, todas as pessoas foram libertas, assim é, gratidão, 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 e colocou uns números de Grabovoi, que é o 10 elevado à potência menos 17, que é um número que potencializa a solução das coisas. Eu achei aquela ideia tão fantástica.
Eu falei, olha que coisa, é pena que eu perdi. É porque se eu não olhar na hora e salvar, acaba passando. Achei fantástico. Usem os números de Grabovoi. Grabovoi. Joguem aí. Tem um grupo lá no Facebook, que é uma das poucas coisas que presta, que é um grupo chamado Números de Grabovoi. Onde eles sempre... que é a página, né, dos licenciados oficiais de Grabovoi aqui no Brasil. Vou falar assim, muito superficialmente, tá? Grigori Grabovoi, um médio russo, né? E nos seus estudos, eu costumo dizer assim, ele trouxe em forma de números a lei da atração. Tem código para tudo que tu possa imaginar nessa vida. Então, assim, eu achei interessante a pessoa utilizar um decreto, criar a situação, né, de solução. É isso que a gente precisa fazer. E agradecer. A coisa de agradecer como se já tivesse recebido, né? Não temos que suplicar nada a Deus. Pedir com a certeza que já recebemos. Então, assim, agradecer. Todo mundo que estuda, né, física quântica fala. Ele é pai, não é carrasco. Nossa Senhora, a gente realmente está muito longe de entender o que é Deus. Que não é aquele senhor barbudo, com cajado na mão, sentado num trono de ouro, mandando 99% do povo, né, para as labaredas, e 1% do lado dele, por quê? Porque fica puxando o saco, desculpa aí o termo. Que isso, gente? Essa visão é muito mesquinha, para usar um termo bem básico. Por isso que eu sei, olha, já há muitos anos eu falo isso, eu não tinha nem um terço, um milésimo da capacidade que eu tenho hoje. Eu falava, o homem, ele né, a coisa de... fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Eu sempre pensei assim, o homem coloca Deus na sua imagem e semelhança, na mesquinharia, no egoísmo. E é isso, infelizmente muitos ainda são assim. Isso aqui eu achei fantástico. Quando pedir algo a Deus, prometa que quando o desejo for realizado, você fará um jantar maravilhoso para a família, comprará algo que deseja ou qualquer coisa que imaginar de bom. Por que que tem que ser uma coisa penosa? Então vamos lá, vamos falar de promessa. Falar de promessa. Meu Deus, se acontecer tal coisa... Eu acho, Silvio, que inclusive isso aqui é até mais difícil, sabe por quê? Porque as pessoas não se dão presentes. Como é tudo muito punitivo, negativo, a coisa do castigo, a pessoa prometer que se acontecer tal coisa, ela vai se dar um presente, putz, aí você foi realmente no olho do mosquito. Vocês seriam capazes de fazer isso? Né? Coloquei a minha opinião sobre a questão de promessa, que para mim isso aí não tem nada a ver, mas vamos lá, vamos considerar. Eu acredito que não é uma questão de fazer promessa, é uma questão de agradecer, exatamente isso. Imaginar algo de bom para agradecer, como ele colocou aqui. Então você conquistou algo que você queria muito. Eu vou agradecer, levando a minha vibração lá para cima. Eu vou me dar um passeio, eu vou me dar um presente, eu vou falar com uma pessoa que eu não falo há muito tempo, eu vou me dar um dia de folga, eu vou fazer uma comida que eu adoro fazer e há muito tempo eu não faço. Não importa, para você. Ou até para as pessoas do seu entorno. Eu vou oferecer um jantar, um almoço para as pessoas que eu amo. Eu vou comer uma baciada de pão de queijo com um cafezinho puro, delicioso, ó. Só cortando pãozinho de queijo, requeijão, goiabada, ô delícia. E aí? Você é capaz? Tenho certeza que é. Infelizmente, né, o Deus que construíram pra gente não é Deus. Pode ser o deles. Pode ser o Deus deles. Vingativo, déspota, né? Vaidoso, egóico. Se não for do meu jeito, não vai ser pra ninguém. Sabe o molequinho lá que traz a bola pra jogar futebol, ninguém deixa ele entrar no campo, ele pega a bola e vai embora, já que eu não jogo, ninguém joga. É esse Deus aí que o povo aponta pra todo mundo. Gente, pelo amor de Deus, nós estamos num outro nível, num outro patamar. De entender que Deus está muito acima de qualquer tipo de explicação que a gente possa tentar encontrar. Deus não quer teu castigo, teu milho, teu joelho, teus flagelos, aquele povo que fica se debatendo, principalmente na sexta-feira da paixão, né? Se autoflagelando. Você acha que é isso que ele quer, teu sofrimento? Vamos falar de escala Hawkins de novo?
Escala Hawkins. Que tipo de vibração você emana quando você se impinge, né? Se impõe dor? Tem alguma vibração boa nisso aí? Ah, não, mas é para purificar. Não se purifica desse jeito. Purificação vem daqui, ó. Do coração, da alma. É da alma. É o que você vibra. É o que você sente. Eu me purifico quando eu percebo que eu tenho situações, pensamentos que eu preciso curar. Eu me purifico quando eu olho para as minhas sombras e percebo que eu preciso iluminá-las. Eu me purifico quando eu me proponho a hoje terminar o meu dia um ser humano muito melhor do que eu comecei. Aí eu me purifico e para isso eu não preciso me espancar, eu não preciso meter meu joelho no chão em cima de milho, nada disso. Eu acredito que você se ajoelhar para pedir, isso é uma questão muito pessoal. É uma questão muito pessoal. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo essa coisa do castigo e da barganha. Se eu conseguir, como se você estivesse pagando Deus, né? Ó, você me faz isso aí que eu te pago. Deus não é teu escravo, nem teu empregado. Eles nos conduziram de uma forma para que a gente se desconectasse do poder que a gente é, porque somos nós que cocriamos a nossa realidade. Nós. Por quê? Porque nós somos centelhas da fonte que tudo é. Ele cria através da sua criação. Nós somos co-criadores. Eu cocrio a minha realidade. Se a minha realidade tá uma droga, alguma coisa tá pegando no momento que eu tô cocriando. Que tipo de vibração eu estou enviando para o universo que me responde na mesma sintonia? Então eles tiraram isso de nós, eles colocaram um Deus carrasco, desumano, que só castiga, colocaram Jesus na parada, né, como aquele que veio limpar os pecados do mundo, e para isso ele foi imolado como um cordeiro. E até hoje a gente carrega a culpa. Por isso que muita gente se autoflagela ainda. Distorceram tudo porque ele veio para cá com uma mensagem absolutamente muito maior do que isso. E Deus é algo inexplicável de fato. Então eles cortaram, né? Tentaram cortar a nossa conexão com Deus. E eles conseguiram isso de alguma forma. Não conseguiram cortar, mas impactaram sobremaneira. Por quê? Porque nós praticamente perdemos a nossa conexão conosco. E nós somos Deus. Colocaram o medo, a culpa, isso por quê? Aí você tá sempre dependendo de fora, da aprovação, da validação. Às vezes você vai fazer uma coisa e você fala, nossa, será que isso é pecado? Será que Deus permite? Tem um texto aqui que eu vou ler na sequência que vocês vão entender bem isso. Você é livre para fazer o que quer. Bem lembrado aqui também a coisa do livre-arbítrio, né? Sou feliz porque o Deus que está no meu coração, que é o mesmo que está no seu, me dá o livre-arbítrio para cocriar a minha vida. Livre-arbítrio. Você pode fazer o que você quiser. Para toda ação é uma reação. Por isso que eu falo, não se preocupe com a colheita. Cuide das sementes. É a semente que você manda e a forma como você aduba e rega essa semente com os teus sentimentos que vai startar a tua colheita. Mas isso é um problema tão entranhado na mente humana que muita gente que ouve o que eu tô falando certamente tá me achando uma herege. E aí eu tô super, ultra preocupada com isso. Nossa, não vou nem dormir essa noite. Vocês acham mesmo que algo, né, que Deus é algo capaz de criar tamanha obra? Nem vou falar de multiverso, omniverso, universo, vou falar só de uma coisinha. Terra. Olha para este planeta, minha gente. A maravilha de planeta. Vocês acham que algo que é capaz de criar isso é tão pequeno assim? É tão egoísta?
é tão mesquinho, é tão tirano, arrogante? Não é. Faça da sua vida um hino de louvor a Deus, não só cantando, mas vivendo. Pare para contemplar o céu. Pare para observar a chuva. Pare para olhar uma criança brincando. Pare para apreciar o alimento que você consome. Pare para sentir o banho, né, no teu corpo. Pare quando você estiver com os seus, né? Realmente estar ali presente naquele momento, vivenciando aquele momento. Viva no agora. Contemple Deus em toda a sua obra. Isso é muito mais do que acreditar em Deus. Acreditar é da mente. Sinta Deus em tudo. Esse é o verdadeiro Deus. E Ele habita dentro de nós. Somos deuses em ação. Fizeram de um tudo para acabar com isso. Mas você vê que tem aquela meia dúzia que não desistiu. Mesmo sendo minoria, voltou em muitas encarnações para fazer o trabalho que hoje é tão intenso. Quantas sementes, quantos trabalhadores da luz, os 144 mil, que a gente não sabe quem são nem onde estão, graças a Deus, porque senão, capaz da vaidade, botar tudo a perder. E também não importa, tá, gente? Porque esses 144 mil, sendo almas altamente comprometidas, eles estão acima do ego. Para eles não importa o que eles são, importa que eles venham cumprir as suas missões. Muita gente cumprindo missão nesse momento, vocês podem ter certeza, mas certeza absoluta disso. Muitas pessoas assumindo papéis, né, de liderança, trazendo pessoas, né, para o seu melhor, para poder ajudar de fato o planeta a realizar esse processo de transição importantíssimo, colaborando da melhor forma possível para que os impactos sejam os menores. Deus é verdadeiramente amor. Deus está em nossos corações, nos apoiando em tudo, torcendo por nós. Deus nos oferece o universo de possibilidades, dependendo apenas que sonhemos e desejemos com fervor. Lei da atração, minha gente. E que entremos em ação na direção dos nossos sonhos. Não adianta pensar, vibrar e não agir. Eu não sei se uma vez eu comentei com vocês uma palestra que eu assisti há muitos anos atrás. Estava começando a se falar em lei da atração. E tinha um rapaz, eu não sei se era Aldo Novak, o nome dele. Ele já era um especialista na área. E eu fui assistir uma palestra dele. E ele chegou, se apresentou e tal. E de repente ele puxou uma nota, acho que de R$10 na época. E ficou assim, parado. Segurando. E não falou nada. E aquele povo todo olhando, um olhava para o outro, que olhava para um, não sei o quê. Ninguém entendeu nada. Aí um rapaz levantou de onde estava, foi lá e pegou o dinheiro. E aí ele explicou, o Aldo explicou, gente, lei da atração não é você ficar parado. Não é você ficar lá esperando, pensando e sentindo. Você precisa movimentar. Ele se movimentou. O universo tá ali, ó, expôs para ele. Ele foi lá, fez um movimento e pegou. Então, o que isso quer dizer? Que não adianta só a gente ficar na parte mental e mesmo, né, vibracional. O que você faz que permite que as coisas que você deseja se realizem? Eu vou dar um exemplo besta, mas só para ter uma ideia. Como é que você espera? Eu não acredito em loterias, tá, gente? Mas como é que você espera ganhar na loteria se você não joga? Entende? O comparativo? Não dá. Como é que você espera ganhar dinheiro se você não faz absolutamente nada que te abra essa porta? Seja trabalhando, seja até vendendo algo, seja fazendo um jogo, não importa. Tu vai abrindo
portas para que aquilo se movimente. Quando a gente diz como cabe ao universo, como de fato cabe ao universo. Mas não adianta você ficar lá, bracinho, fechar o que eu falei, o universo não é teu empregado, não é teu escravo, nem Deus. Então, a parte que nos cabe, nós temos que fazer. Agora, é muito simples. Gente, movimento é vida. A gente tem que estar o tempo todo em movimento nessa vida. Senão não faz sentido. Complementando, não é nem complementando, é que são textos que dizem, né, condizem tanto, que eu não tenho aqui como não trazer este texto, que já é conhecido de muitos, que é o Deus segundo Spinoza. Baruch Spinoza, um filósofo, né, que escreveu um texto, dizem inclusive que esse texto não é dele, outros dizem que é filósofo holandês, tá? Que não é, comigo o que vale é a mensagem. É óbvio que quando existe o crédito, eu não tenho problema nenhum, aliás, aqui nesse canal acho que tem alguns textos aí cujo autor é desconhecido, e que se alguém souber não tem problema nenhum, porque eu corrijo. Mas dizem que esse texto não é dele, mas a mensagem é fantástica. Fala mais ou menos disso que o Silvio trouxe no texto dele. Deus, segundo Spinoza. É como se Deus falasse, tá, gente? Pare de ficar rezando e batendo no peito. O que eu quero que faças é que saias pelo mundo, desfrutes de tua vida. Eu quero que gozes, cantes, te divirtas e que desfrutes de tudo o que eu fiz para ti. Pare de ir a esses templos lúgubres, obscuros e frios que tu mesmo construíste e que acredita ser a minha casa. Minha casa está nas montanhas, nos bosques, nos rios, nas praias. Aí é onde eu vivo e expresso o meu amor por ti. Para de me culpar pela tua vida miserável. Eu nunca disse que eras um pecador. Pare de ficar lendo supostas escrituras sagradas que nada tem a ver comigo. Se não podes me ler, num amanhecer, numa paisagem, no olhar dos teus amigos, nos olhos de teu filhinho, não me encontrarás em nenhum livro. Pare de ter tanto medo de mim. Eu não te julgo, nem te critico, nem me irrito, nem me incomodo, nem te castigo. Eu sou puro amor. Pare de me pedir perdão. Não há nada a perdoar. Se eu te fiz, eu te enchi de paixões, de limitações, de prazeres, de sentimentos, de necessidades, de incoerências, de livre-arbítrio. Como posso te castigar por seres como és, se sou eu quem te fez? Crês que eu poderia criar um lugar para queimar a todos os meus filhos que não se comportam bem pelo resto da eternidade? Que tipo de Deus pode fazer isso? Esquece qualquer tipo de mandamento. São artimanhas para te manipular, para te controlar, que só geram culpa em ti. Respeita o teu próximo e não faças aos outros o que não queiras para ti. A única coisa que te peço é que prestes atenção à tua vida. Que teu estado de alerta seja o teu guia. Tu és absolutamente livre para fazer da tua vida um céu ou um inferno. Pare de crer em mim. Crer é supor, imaginar. Eu não quero que acredites em mim. Quero que me sintas em ti quando beijas tua amada, quando agasalhas tua filhinha, quando acaricias teu cachorro, quando tomas banho de mar. Pare de louvar-me. Que tipo de Deus ególatra tu acreditas que eu seja? Tu te sentes grato? Demonstra-o cuidando de ti, da tua saúde, das tuas relações do mundo. Expressa tua alegria. Esse é o jeito de me louvar. Para de complicar as coisas e de repetir como o papagaio que te ensinaram sobre mim. Não me procure fora. Não me acharás. Procura-me dentro. Aí é que estou. Dentro de ti. Baruch Spinoza. Olha que interessante. Quando eu peguei esse texto do Silvio, que eu li, imediatamente me veio o texto do Spinoza na mente, mas eu não reli. Estou relendo agora. Tem muito mais sintonia
do que eu mesma poderia supor. Então, assim, gente, é uma coisa assim, é tudo tão claro hoje para quem consegue fazer este salto, né? Sair do senso comum e entender o que de fato é Deus, né? O que eu falei da coisa da natureza, da gente contemplar a Deus. Isso é vivenciar Deus. Esse Deus, o real, ele nunca quis sofrimento. Nós, de alguma forma, ao longo das nossas trajetórias, escolhemos vir para cá e sabíamos que nós passaríamos, né, pela dualidade, e isso eventualmente não tem como. Terceira dimensão existe o sofrimento, mas não porque ele queira. As nossas ações geram reações e consequências. Tudo aquilo que a gente faz, se a gente desequilibra, a gente vai precisar reequilibrar. Não me peça perdão. A gente tem que pedir perdão pra gente. Quantas vezes a gente se auto-boicota, auto-sabota, né? E cria condições tão negativas dentro de nós, a ponto de somatizar doenças no corpo. A gente precisa se perdoar. Às vezes algumas pessoas me mandam mensagem: Márcia, você me perdoa, hoje eu não estava bem, a minha vibração caiu. Falei, gente, eu não tenho nada para perdoar, imagina quem sou eu. Se perdoe, é exatamente o que eu falo. Você precisa se perdoar, porque isso é da condição humana, né? Baixar a vibração, não estar bem um dia ou outro é da condição humana. Mas se perdoe, não há nada de errado nisso. Só trabalhe para não permanecer nisso, porque aí sim é um grande problema para você. Medo, né? Pare de ter medo de mim, não julgo, não critico. Gente, aqui nesse texto do Spinoza, tem um trecho aqui que eu acho que... Acho não, tenho certeza que se a gente entender, metade dos problemas estão resolvidos. Se Deus nos criou, Ele nos conhece. Se Deus não, né? Deus nos criou. Ele nos conhece. Ele conhece nossas fraquezas, nossas, entre aspas, incapacidades momentâneas, os nossos medos. Ele vai nos cobrar por isso? É como você cobrar de uma criança que está na primeira série lições de quem está na sexta. Se aquela criança não tem condições ainda, eu como professora vou cobrar dela esse entendimento? É óbvio que não. São tantos os conceitos distorcidos na nossa mente, altamente manipulados por forças ardilosas, que conhecem a mente humana, a alma humana, sabem exatamente o que fazer para calcanhar de Aquiles. E de alguma forma nós fomos tão condicionados, tão manipulados, tão acostumados, que a gente não percebe. Realmente precisa um longo caminho para sair disso. É o famoso, né? Subir na escada, subir num prédio, numa montanha e olhar, né? Para baixo você tem outra visão, quando você realmente consegue sair disso. Posso falar uma coisa para vocês? Reveja o conceito de Deus. Nós já temos condições de entender esse Deus de uma outra... Não é nem entender, tira o racional, é sentir. Quando a gente fala da Bíblia, das Escrituras, é claro que existem ali situações e passagens fantásticas. Ninguém está dizendo que não. Mas a gente sabe o que aconteceu com a Bíblia, gente. Especialmente em Niceia. Quantos... como é o nome? Quantos evangelhos foram retirados? Existem quantos evangelhos gnósticos? Evangelho de Tomé, Evangelho de Maria Madalena, Evangelho de Judas. Cadê? Onde é que tá? Queimou na Biblioteca de Alexandria. Vaticano agora tem outro nome? Tá tudo lá, naquela
biblioteca lá, que não é uma biblioteca, aquilo é um cofre, né? Não sei se vocês assistiram na época que eu assistia filme, porque hoje eu me recuso terminantemente. Falo, não vou botar minha energia nesses negócios aí, não. Posso estar generalizando, aliás, posso não, eu estou generalizando. Nome do filme, gente. Oh, meu Deus do céu. Anjos e Demônios, né? Com aquele ator que eu gostava tanto. Não consigo nem dizer o nome mais. Mas, enfim, quando ele desce lá na biblioteca lá do Vaticano, né? E, de repente, a luz apaga. E existe lá um controle, né? Do oxigênio, inclusive. A luz apaga, o oxigênio para de entrar, quer dizer, ele sofre ali uma tentativa de... Até que ele quebra lá ele consegue estourar lá, né, um dos vidros. Então, assim, imagine o que não tem ali, meu Deus do céu. Tudo que a humanidade tem direito de saber. Ah, falando nisso, não tem relação com a Bíblia. Gente, assistam a live que o Júnior Legrazi fez na quinta sobre a Lua. Eu achei... Olha, tinha coisas ali, lógico, que você vai, né, esmiuçando, você vai achando. Mas achei fantástico o compilado que ele fez sobre a Lua. E a abordagem que ele trouxe, eu falo, minha Nossa Senhora da manipulação. Nego vai surtar realmente quando as coisas vierem a público. Porque é muita coisa para lidar. Jesus amado. Bom, mas se nós estamos acessando, é o que eu falo, se nós acessamos essas informações, elas são úteis para que a gente possa se estruturar, se equilibrar, entender, de repente até para estartar dentro de nós aquilo que nós de fato viemos fazer. Vocês já estão fazendo o que vocês vieram fazer. Eu acredito que esses últimos meses, em especial essa última semana, foi muito complexa para dar suporte. E é por isso que eu falo mais uma vez, gente, eu não vejo mais nada. Eu não vou me contaminar. E cada um entende isso como quiser, mas eu respeito os meus limites. Eu sei exatamente até onde eu posso ir. Do que adianta eu estar bem informada e podre vibracionalmente? Se tudo o que eu realmente posso fazer é justamente doar a minha vibração. Entendam isso de uma vez por todas e parem de se maltratar, de se machucar. Lembrem-se o que o Vital falou, né? No sentido de que tem pessoas que não precisam. Aliás, não foi nem o Vital, foi aquele material que a Sandra mandou, né? Foi o Vital, mas não em áudio nem texto. Foi de atendimento que a Sandrinha fez com ele, a Sandra Cri, onde ele, né, em consulta com ela, falou: tem gente que não precisa nem saber o que está acontecendo, que vai passar por isso tranquilamente. Tem outros que precisam saber. E eu digo para vocês aqui, sem medo de errar, se existem resgates neste momento, por conta do que está acontecendo, existem também, obviamente, sombras nossas que estão vindo à tona para serem trabalhadas, mas existem missionários. Isso está, acho que eu já comentei com vocês, né? Eu acabo falando com tanta gente. Está martelando na minha cabeça desde a semana passada. De que em todos esses movimentos, aqui no Brasil em específico, tem muito missionário. E se eles estão cumprindo com a parte deles, que nós cumpramos com as nossas. E que a gente entenda que esse Deus que pune, que castiga, que adora ser bajulado, que
que destrói, né, gente? Porque isso aqui é uma destruição. Quando você é escravo do medo, da culpa, quando você teme, né? O ser que te criou, vou falar o ser, né? Que te criou, isso é altamente destrutivo. O medo é destrutivo. Existe o medo, que é aquele do instinto de sobrevivência, que a gente realmente precisa ter, mas eu digo esse medo aí que estão jogando na mente das pessoas. Isso é altamente nocivo, isso é destruidor. Esse Deus aí é o Deus de quem quer nos escravizar. Deus é algo inexplicável, inimaginável. É algo que a nossa capacidade mental hoje não nos dá condições de compreender. E mais uma vez eu reitero aqui, a gente não precisa compreender Deus, entender Deus. A gente só precisa viver Deus. E você vive Deus a cada segundo. Quando você abre os olhos de manhã, que você fala, puxa, gratidão, mais um dia. Quando você oferece o teu amor, a tua melhor vibração para quem precisa, isso é Deus. Não tem uma frase, né? Uma citação de Mateus que diz: quando tive fome, me destes de beber. Quando tive sede, me destes de vestir. Quando estive preso, tu fostes me visitar. Quando estava sem roupas, tu me vestistes. Quando fizestes a cada um dos meus pequenos, foi a mim que o fizestes. Quando nós fazemos por alguém, nós fazemos também por nós e pelo nosso Deus. E a melhor forma da gente trabalhar, o que a gente tem para oferecer de bom, é isso. É se doando, mas doando o que a gente tem. Ninguém dá o que não tem. Então a gente precisa estar bem. Por isso que eu tenho batido tanto nessa tecla. Eu preciso estar bem para doar o que é bom. Para doar o meu melhor. Vibrem no melhor, vibrem no amor, vibrem na luz, vibrem na fé. Vibrem em Deus, no Deus de Spinoza, no Deus que o Silvio trouxe nesse texto. Esse Deus que fica feliz com a tua felicidade. Né? É óbvio que Deus não existe essa coisa de emoção para Deus. Né? Deus está muito acima disso. Mas realmente demonstra o teu amor, a tua gratidão por Deus, sendo feliz, fazendo por você. Tu te sentes grato, demonstra-o cuidando de ti, da tua saúde, das tuas relações do mundo. Expressa a tua alegria, esse é o jeito de me louvar. Alegria quanto mesmo na escala? Hawkins, 540. Por que eles combatem tanta alegria? Por que eles ficam infernizando com essas imagens? Para que a nossa vibração fique na tristeza. Vibre na alegria, sim, e envie essa alegria como forma de estímulo, de entusiasmo, de perseverança para quem precisa. Essa tua vibração é muito valiosa. Não acredite não, né? Acreditar é da mente, né? Sinta isso e trabalhe nisso. Eu tenho certeza absoluta, que este momento único que nós estamos passando é a semeadura de algo que a gente vai colher assim lindamente. Repense sobre Deus. Reavalie a tua forma de entender, entre aspas, entender Deus. Deixe de entendê-lo e sinta-o em cada ação, pensamento, vibração sua durante as 24 horas do seu dia. Faça da sua vida de fato um hino de louvor a Deus através da alegria e da expressão daquilo que você é como essência e do seu melhor. Você não vai se arrepender. Essa é a semeadura mais incrível. Essas são as melhores sementes que você pode lançar.
Tá bom, minha gente? Então fica aqui mais esse texto, né, que o Silvio escreveu em 26/11/2020, falando de Deus. E aqui o texto de Spinoza, a mesma abordagem, na mesma egrégora que o Silvio escreveu o dele. Um beijo para você, Silvio. Gratidão pela tua inspiração, que já vem aí de tanto tempo e que a cada dia vai se tornando mais sutil, mais profunda, nos trazendo tantas reflexões importantes para esse momento. Um beijo para você, fique com Deus. E a todos vocês, as bênçãos de Deus estejam permanentemente sobre vocês, sobre a família de vocês, sobre tudo aquilo que lhes rodeia. Tá bom, gente? Eu volto no próximo conteúdo. Fiquem com Deus, um beijo e até a próxima.